Olá, que bom que você chegou até aqui em mais um quadro do Saber Faz Bem. E a nossa conversa de hoje vai girar em torno do medo e fobia. Qual que é a diferença? O cristão pode ter medo? E as fobias, onde ficam? Vamos junto? Vamos conversar sobre isso. Eu tenho aqui em minhas mãos a Bíblia. E a Bíblia diz em 1 João 4,18 que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E os crentes e os cristãos que têm medo, como fica? Bom, esse texto é um texto teológico, obviamente, doutrinário. A questão aqui é o medo do inferno, é o medo que protege, é o medo que leva as pessoas a um sofrimento de maneira que não tenham uma vida. Se nós estamos guardados em Cristo, nós não precisamos temer o inferno, porque nós não iremos para o inferno. É disso que a Bíblia está dizendo. Mas na vida prática cotidiana, medo e fobia são duas coisas diferentes. Porém, aparentemente podem ser parecidas. Vamos lá. O medo. O medo pode estar ligado a um trauma. Se eu já sofri um acidente de carro por alta velocidade ou numa rodovia, eu vou então agora ter uma certa dificuldade com a velocidade por causa do trauma do acidente que eu sofri. E esse medo me protege, esse medo me impede de fazer algumas coisas das quais eu sei que eu posso me dar mal. Medo, por exemplo, de uma autoridade como um policial, um juiz, pode me impedir de infringir a lei. Esse medo é seguro no sentido de que eu sou guardado por causa do medo. Já a fobia já é uma coisa inconsciente, não percebida. E existem mais de 100 tipos de fobia. Aracnofobia, medo de aranha. Agorafobia, medo de lugar aberto. Claustrofobia, medo de lugar fechado. Várias fobias que são identificadas como medo, mas que não têm uma causa aparente. Ela é subjetiva. Então eu entro num elevador, por exemplo, apertado, e aí eu começo a sentir aquelas reações de uma ansiedade exagerada. Pupila dilatada, o coração disparado, o suor frio. E ali eu fico dizendo, eu tenho medo de lugar apertado, fechado. Qual que é a razão? Não se sabe. Só em terapia, no acompanhamento clínico, é que você pode conhecer a sua fobia. Então, medo é aquilo que pode me proteger. Mas tem alguns medos que são infantis, por exemplo, medo de barata. Eu digo para as pessoas, olha, de fato é um inseto estranho, feio, nojento, mas é um inseto. Se você pensar assim, o medo diminui. É só um inseto. Ele não faz grandes coisas. Ele não morde, ele não tem um ferrão. Agora você tem um marimbondo, você tem uma cobra, você tem animais do qual você não sabe a reação, o medo é maior. Veja, por exemplo, os profissionais de pet que trabalham com animais. Veja como eles manuseiam cobra, inseto, porque eles conhecem o comportamento daquele bicho, sabem o que ele pode fazer. Saber faz bem, tá vendo? Quando nós conhecemos, nós manipulamos melhor sem o medo. Mas o medo é importante porque ele nos protege. Já a fobia nos toma de assalto sem sabermos a razão. Então é diferente. O medo você tem mais racionalidade. A fobia nem tanto. A fobia te assalta, te pega, te escraviza e impede você de viver. Se você tem fobia, busque ajuda. Você pode descobrir a razão e pode ser liberto dela. Então o medo e a fobia é diferente. E o que a Bíblia diz, como eu disse no início, sobre o medo, tem a ver com o inferno. E aquele que está em Cristo
não tem medo do inferno porque Deus o guarda. Então um cristão não tem medo de demônio, não tem medo de inferno, não tem medo da vida futura. E é disso que 1 João 4,18 está dizendo. Então viva livremente, viva feliz e busque a razão dos seus medos e das suas fobias. Saber faz bem. Se você gostou, passa para frente. Aqui embaixo o seu comentário, a sua pergunta e nos diga o que você quer saber, porque saber faz bem.